Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não seria, pois isso não seria útil. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. É uma divindade, é uma autoridade divinamente constituída por Ele. Ou seja, todo aquele que Deus levanta diante de Deus é uma autoridade que foi escolhida por Deus para tal determinada obra dentro da casa do Senhor. É por isso que Deus, Ele sempre levanta líderes. É por isso que Deus sempre levanta pessoas para terem cargos de liderança dentro da igreja. Porque todos nós, em todas as áreas da sociedade, sempre tem um líder. Nós vamos observar que desde o início o desejo de Deus foi sempre levantar o homem para ser líder. Nós vamos observar que Deus dá uma ordem para Adão: olha, Adão, tu vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as criaturas da terra. É bastante interessante quando nós analisamos tudo isso. Glória a Deus. Uma microfonia, não sei se foi lá dentro. É bastante interessante quando analisamos que Deus, Ele quer sempre levantar obreiros para fazer a obra do Senhor. Então Deus, Ele levantou para fazer a obra de Deus. E é interessante nós observarmos que houve uma pesquisa que diz que as 3 classes de líderes mais desacreditadas no Brasil, em primeiro lugar, são os políticos. Os políticos caíram em descrédito na sociedade. A segunda classe de autoridade que está em descrédito na sociedade são os policiais. Por incrível que pareça, muitas pessoas não confiam mais na polícia. E a terceira classe de pessoas mais desacreditada no Brasil hoje em dia, para a vergonha da igreja, são os pastores. Porém, não são os pastores que procuram viver uma vida dentro da palavra de Deus. É por causa dos escândalos que tem aí fora, que tem feito com que os pastores venham a cair em descrédito para com a sociedade. Porque muitos olham para o cargo de obreiro, de pastor, de presbítero, de evangelista, como pessoas que só querem o quê? Pessoas que só estão querendo dinheiro, pessoas que estão querendo enriquecer à custa do dinheiro das ovelhas, à custa do dinheiro das pessoas. Por causa desse motivo, muitos hoje não querem ser evangélicos. Por muito motivo, hoje muitas pessoas não querem aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Então, cabe eu e você como obreiro, cabe eu e você como servo de Deus e serva de Deus procurar ter, em primeiro lugar, uma coisa que foi falada no estudo passado, que é o caráter. Nós devemos primeiramente ter uma vida de caráter, primeiramente para com Deus. Nós devemos ter uma vida diante de Deus, procurando viver uma vida de retidão, uma vida de caráter diante de Deus. Outra coisa que você precisamos ter também é uma vida de caráter, obedecendo às diretrizes, às doutrinas da igreja. Se na igreja diz que pode, a doutrina da igreja diz que pode fazer isso, nós devemos fazer isso. Se a doutrina da igreja diz que não devemos fazer isso, nós não vamos também fazer. E o terceiro ponto que você tem que entender é que nós devemos obedecer aos nossos líderes. Nós devemos obedecer à liderança da igreja. Aleluia. E aqui vai caber todos os órgãos. Devemos obedecer ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor local e aos demais pastores da labareda, colocando em questão a labareda.
Também devemos obedecer aos evangelistas, aos presbíteros, aos diáconos, dirigentes de ciclo de oração, dirigente de conjunto, dirigente de evangelismo, enfim, nós devemos sempre estar sujeitos àquelas pessoas que Deus ele levantou como autoridade divinamente constituída por eles. Nós devemos também entender que os servos de Deus, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os dirigentes, os nossos líderes, eles são falhos. Eles podem a qualquer momento ter algo que venha nos desagradar, mas isso não nos cabe, não nos dá o direito de querer questionar a direção de um líder nosso, desde que essa direção não seja, claro, contrário à palavra de Deus. Mas se um líder lhe dá uma direção que está dentro da palavra, que você não concorde, logo nós devemos sim obedecer. Só não devemos obedecer uma direção que não seja o que? Dentro da palavra de Deus. Então o primeiro ponto que você tem que entender, que como obreiros, nós devemos obedecer aos nossos líderes. Não é uma obediência cega, é uma obediência observando se os nossos líderes estão dentro do que? Da palavra de Deus, que é o meu e o teu manual. Amém? Ficou bem claro para a amada igreja? Glória a Deus. Então vamos agora entrar em um tema bastante interessante. Eu e você como obreiro, eu e você como líder, eu e você como dirigente de alguma coisa dentro da igreja, devemos ter algo em nossa mente, devemos ter a capacidade de organizar pequenos detalhes. Eu e você tem que ter e buscar de Deus direção para eu e você entender o que está acontecendo no grupo que eu estou liderando, no grupo que eu estou como líder. O que está acontecendo nesse grupo que venha contaminar ou destruir esse grupo? O líder. Glória a Deus. É forte esse texto, não é verdade? Esse texto, ele é muito poderoso. Glória a Deus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. É isso que acontece com muitos líderes. Eles falam, mas não faz. Algum grupo faz. Ou se o meu líder não faz, por que eu vou fazer? Se o meu líder não é exemplo, como que eu vou ser? Se o meu líder ele diz que é para fazer e não faz, não tem como eu obedecer um líder desse. Então você tem que entender que você tem que ter disposição para fazer o que se pede aos outros. Se você pede algo, faça. E antes de pedir, primeiro veja a sua vida, se você está fazendo. Passe pelo menos um mês para poder falar alguma coisa, para você ter crédito. Para você ter crédito nos céus é a mesma maneira, sabia disso? Muitas vezes dizendo assim, Deus age poderosamente em minha vida. Sim, você começou a orar hoje. Você quer que Deus ore? É que Deus haja. Se você começou somente a orar hoje. Entende? Para você ter crédito no céu da mesma maneira. Primeiro a gente faz, depois a gente pede. Aleluia, glória a Deus. Então, o líder, o obreiro, ele tem que estar atento a isso. O líder, ele não pede, ele o quê? Ele faz. Então, que você deve entender isso, essa grande verdade. Glória a Deus. E vamos então começar a colocar em prática algumas coisas que muitas vezes nós falhamos, que são pequenos detalhes, como chegar cedo, como orar, como estar de uma maneira que tenha um temor dentro da igreja. Já pensou um líder que só vive conversando? Um líder que só vive rindo? Um líder que só vive brincando na hora do culto? Brincar antes pode, brincar durante o dia a dia não tem problema, é na hora do culto conversar um líder.
Os liderados vão olhar e vão dizer, o meu líder, a minha líder faz, então eu vou fazer. Então a gente devemos estar atentos a cada uma dessas coisas. Terceiro, eu e você como obreiro, eu e você como líder, nós devemos esquecer uma coisa que acontece muito: expectativa de pagamento pelo que sabe, em vez do que pelo que se realiza. O que isso significa? Se eu sei demais, eu devo fazer o quê? Eu devo fazer o quê? Muito. O problema é que muitos sabem, mas não querem fazer. Dizem assim: olha, eu sei demais, então não precisa eu fazer isso não. Porque quando eu oro, quando eu louvo, quando eu prego, você sabe que eu sou. Então, expectativa. Chegou também, diz agora. Você tem que demonstrar sua vida com Deus, porque a Bíblia diz que Ele já nos deu autoridade. Se Ele nos deu autoridade, não pega a casa de ninguém, senta de ninguém. A gente... Não tem nada a ver. Glória a Deus que está bem no top. Bem no tempo. A pergunta: louvar, desde já, não sendo enfermidade ou doença, aliás, não sendo enfermidade ou não ser por motivo de trabalho, essa pessoa que sabe louvar, a gente sabe que não trabalha nem é enfermo, mas chega todos os cultos tarde. Aí ela tem a expectativa de ter oportunidade só porque sabe louvar. Essa pessoa que prega, que chega tarde, não seja por enfermidade ou por trabalho, quer ter oportunidade para pregar só porque sabe, está entendendo? Aí o que acontece? Muitos levam isso e querem dizer assim: eu não gosto não do meu líder não. Por quê? Porque o meu líder não me dá oportunidade. Eu sei pregar tanto, eu sei louvar tanto, eu tenho tantos talentos, mas porém esse obreiro, essa obreira não dá o quê? Não dá o exemplo. Está entendendo? Como que eu vou dar um cargo? Como que eu vou dar uma função? Como que o obreiro vai querer um cargo, uma função dentro da igreja, se ele pensa que sabe demais, porém não liga para o exemplo, não liga para o grupo? Todo mundo vai chegando tarde, todo mundo chega cedo e ele chega tarde, mas quer ser o dirigente, quer ser o pregador, quer ser o levita. Expectativa que não está naquilo que ele realiza, mas naquilo que ele sabe. Ou seja, para você alcançar algo dentro da casa de Deus, não é pelo que a gente sabe, é pelo que a gente faz. Aleluia. É por causa disso que alguém pode dizer: mas eu tenho tanto conhecimento, porque o irmão cicrano é presbítero. Me explique, pastor. Porque o irmão que você se acha melhor do que ele tem exemplo. Você sabe, mas não tem exemplo. Entende? Estão entendendo agora? A régua, a medição de um obreiro na casa do Senhor não é o que ele sabe, é o que ele faz. Aleluia. Então, a sua expectativa, a minha expectativa, tem que ser o quê? Procurar cada vez mais ser exemplo. Cada vez mais ser exemplo. A nossa diaconisa Josefa falou aqui algo interessante. Ela disse o quê? Que muitos estão dizendo que muitos estão dizendo que eu fico rindo demais. Maiara essa hora. Só Maiara. Aí muitos estão dizendo que eu rio demais, eu estou ficando agora mais calada. E muitas pessoas podem ficar o quê? Estranhando o jeito dela ser. Mas o que ela está procurando ser o quê?
É mais vigilante. Às vezes, quando você muda de atitude, pessoas podem achar estranho. Pessoas podem achar diferente. Mas aí você tem que procurar dar essência. Aleluia. Não é pelo que você faz. Não é pelo que você sabe. É pelo que a gente faz. Então, toca aí no ombro do teu irmão e diz assim: procure fazer. Glória a Deus. Não só conhecer. Glória a Deus. Então, a senhora estava sentindo que o povo estava lhe vendo como criticando a senhora. A senhora disse: não, vou dar mais exemplo. Não, é porque as pessoas, por exemplo, eu sou assim. Porque eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou onde eu chego. Eu era muito paternada, paterna. Então, assim, essa fase aí de ser gaiata, de tirar, eu não tirei de mim. Porque eu sou assim, toda vez que eu fico séria, ontem foi uma das pessoas questionadas, Deus usou ela para dizer que eu voltasse o meu sorriso. Mas às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que a gente está fazendo aquilo ali por ser paternado, mas não é. É o meu sorriso que é assim. E às vezes as pessoas não entendem, aí faz um monte de comportamento. Você é uma diaconisa, você é um exemplo, você é isso, você. Mas eu sou assim, então se eu fico séria, eu vou ser uma versão que eu vou estar com a cara fechada, eu vou ficar séria. Minha cara é daquele jeito, por isso que Jesus me vê sempre sorrindo. Eu também acho que cada um tem que ser o que é. Agora, se algo no nosso comportamento está nos incomodando, ou nós estamos escandalizando alguém com o nosso comportamento, Paulo vai falar que nós devemos o quê? Fazer com que, se o que eu faço vai causar escândalo para alguém, eu vou e não faço na frente daquela pessoa que se escandaliza. Porque Paulo vai falar assim: existem pessoas que se escandalizam no fato de comer carne. Aí o que ele faz? Ele não come carne na frente dessa pessoa. Outros se escandalizam pelo fato de comer legumes. O que eu vou fazer? Eu não vou comer legumes na frente dessa pessoa. Entende? É um escândalo. Por exemplo, existem pessoas que ficam escandalizadas em ver um crente andando de bermuda no meio da rua. O que você tem que fazer? Andar de calça. Está entendendo? O cara, não, eu sei. Mas só que o problema é que, pelo menos aqui em Pernambuco, crente que é crente anda de calça no meio da rua. Eu não ando de saia na rua, porque eu já sou um Bob Esponja. E saia fica horrível. Então você vai ver nunca mesmo de saia. Amém. Amém. Vai não, vai não. Eu acredito que os irmãos entenderam